O programa Mensagem por Elas está começando e vamos estar juntos aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Vamos estudar sobre Pedro. Mas antes de começar, eu quero te dar um presente. Este guia de estudos Marcadas pela Fé, que foi feito com muito carinho para abençoar sua vida e o seu lar. Aqui você vai conhecer mais sobre algumas mulheres que tiveram fé em meio às suas provações. Peça agora esse guia e eu vou te enviar gratuitamente aí para sua casa. Mas como eu posso pedir este material? É bem simples. É só mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Logo, vamos te enviar esse guia de estudo de graça. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. Estamos de volta para estudarmos a palavra de Deus. E hoje, com a mensagem de Pedro, que é milagrosamente liberto da prisão. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 12. A partir do verso 1 nós vamos estudar. Vamos orar? Querido Jesus, mais uma vez eu te agradeço. Esteja comigo ao abrir a palavra e que possamos estudar juntos e que a palavra seja bênção na vida de cada pessoa e cada família que nos assiste nesse momento. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Atos capítulo 12, verso 1 diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes prometia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, onde ficava detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O verso 5 tem uma frase aqui poderosa e que faz sentido a toda essa história e o que realmente ajudou a Pedro ser libertado. A igreja imensamente orava por ele. Maria, mãe de João Marcos, ajudou os irmãos naquele momento, naquele período que Herodes queria matar e mandou prender Pedro. Ela os recebia em casa, no porão da sua casa. Ali formou-se uma pequena igreja, mas uma igreja poderosa em oração. Ali os irmãos se reuniam para orar. E eles estavam orando por Pedro, para que não ocorresse o mesmo que aconteceu com Tiago, para que ele não fosse morto, para que ele não perdesse a sua vida. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso a 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, que o acordou depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Pedro não sabia muito bem o que estava acontecendo com ele naquele momento, mas ele foi liberto. Pense comigo e analise ele saindo daquele lugar onde ele estava detido, preso. Havia muitos soldados guardando as sentinelas, mas Pedro conseguiu sair calmamente, juntamente com um anjo. Quando Pedro chegou à rua, ele compreendeu que ele não estava sonhando, que um anjo havia o libertado.
Imediatamente, Pedro sabia para onde ele deveria voltar. Ele foi diretamente ao encontro da igreja que ali orava e estava intercedendo por ele, na casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele não teve dúvida para onde ele iria. Andando, ele foi pensando em tudo o que tinha acontecido e que Deus o tinha livrado. Aqui no verso 8, diz que o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Foi o momento que ele desceu e passou por todos os guardas e ninguém os percebeu, porque eles também estavam dormindo. Milagrosamente, mais um milagre. E ainda Pedro os seguiu, não sabendo que era real o que estava fazendo por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si para eles. O passaram e, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu à porta e, de repente, uma serva chamada Rode veio atender. Rode era uma serva que ajudava na casa de Maria. Maria era uma mulher de posses, era uma mulher que tinha algumas servas que ajudavam ela, mas aqui a Bíblia fala de Rode. Rode estava encarregada para abrir a porta e receber os cristãos que entravam e saíam, mas Rode também orava, juntamente com todo esse povo que estava ali reunido, intercedendo pela vida de Pedro. Rode ouviu alguém bater no portão e imediatamente ela já sabia quem ali estava batendo. Ela reconheceu a voz de Pedro. Ela ficou tão feliz que a resposta das suas orações, juntamente com toda a igreja que ali se reunia, ela voltou correndo para a sala onde todos estavam orando, alegre, sem abrir a porta para Pedro, e disse: pessoal, Pedro está à porta. Deus ouviu as nossas súplicas, Deus ouviu as nossas orações e ele foi liberto. E ali ele está. Imediatamente os irmãos acharam que ela estava louca. Acharam que era brincadeira. Não, deve ser um anjo. Imagina, não é ele não. Pois Rode imediatamente foi até a porta, abriu o portão da casa de Maria e Pedro entrou. E ele mesmo pôde falar sobre o que tinha acontecido e sobre o milagre com todos os irmãos. O que me chama a atenção é a fé de Rode. Ela creu sem ver o milagre. Ela reconheceu a voz dele. Eu acredito e creio que Pedro orava com todos esses irmãos e também com Rode. Rode, uma serva atenta à voz de Deus, reconheceu imediatamente Pedro, que estava ao portão, mas também ela compreendeu que ali o milagre estava pronto para ser reverenciado, agradecido e exaltado. Porque ali eles oravam, existia uma igreja que orava. E essa mensagem nos traz um alerta a todos nós. Fala sobre a nossa responsabilidade de orarmos uns pelos outros, de orarmos em comunidade, de orarmos pelos nossos irmãos. A fé de Rode e de todos os irmãos também que estavam intercedendo por Pedro, o resgatou da prisão. Deus enviou um anjo para libertar Pedro das mãos de Herodes. E esse Deus, ele está disposto a todos nós, ele está disposto e disponível para operar hoje
o mesmo milagre nas nossas vidas. Ele pode enviar anjos para nos resgatar, para cuidar de nós, para nos livrar de todo o mal. Esse anjo que esteve ao lado de Pedro, livrando-o da morte, e que atendeu juntamente com Deus as orações de todo esse povo que intercedia, também pode fazer o mesmo por nós. Mais uma vez, aprendemos que a oração tem poder. Que quando oramos, não somente pelos nossos, por nós mesmos e pelos outros, Deus pode os livrar. Podemos interceder, orar pelo mundo, orar pela nossa vizinhança, pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos familiares e até mesmo interceder por pessoas que a gente não conhece. Interceder pelos jovens. Deus pode enviar anjos a todo tempo e a todo momento para nos livrar. Deus pode enviar anjos para cuidar dos seus queridos e daqueles que a gente está intercedendo. Então eu quero te dizer, se você está passando por alguma provação, de repente eu estou falando para um pai, para uma mãe que está intercedendo pelos filhos que estão afastados do caminho de Deus. Continue, persevere em oração. Deus pode todas as coisas e pode livrar os seus queridos. Nem sempre vamos poder proteger. Eu penso como mãe, quando meu filho vai para a escola, quando ele sai, eu não posso estar ao lado dele, mas Deus envia anjos. Deus pode tomar conta. E é essa confiança que devemos ter sempre, em qualquer momento de angústia. De repente, eu estou falando com você, que está preocupado, o seu filho saiu, não deu notícias. Peça a Deus para que envie anjos para livrá-lo de todo o mal. Muitas vezes, precisamos apenas orar, interceder e silenciar. Orar, pedir para que Deus vá de encontro, para que Deus converse com os nossos filhos ou por outra pessoa que estamos intercedendo. Ele pode fazer isso. Então não se angustie, não fique com medo. Entregue tudo nas mãos de Deus e ore. A oração tem esse poder. Como a história fala da libertação de Pedro, Deus pode fazer isso por nós. E aqui, continuando no verso 15, diz assim: eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, falaram para Rode. Naquele momento, não acreditando nela, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. É a palavra de Deus que está falando, está contando esse milagre a você. É um milagre disponível a todos nós e eu quero te encorajar a depender unicamente de Deus, da sua força, da sua plenitude, que você possa depender das orações e depender de Deus. Não fique com medo. Não duvide da palavra de Deus e nem do nosso Criador. Ele está disponível, ele pode nos proteger, nos amparar. E eu creio que Deus envia anjos a todo tempo para nos livrar, a todo momento. Tem muitas histórias na Bíblia que fala de homens que muitas vezes se encontraram sozinhos, diante de alguma situação que precisavam de grandes milagres. Moisés é um deles, Neemias e também José. José se viu muitas vezes sozinho, preso também, injustamente. Se viu desamparado, mas em nenhum momento ele ficou murmurando. Ele orava, ele clamava a Deus. Ele estava só, mas ele sabia que Deus era por ele e com ele. Ele permaneceu em silêncio muitas vezes, mesmo sendo acusado,
mas ele buscou refúgio em Deus e sabia, no fundo ele sabia que no momento certo Deus agiria. E assim também foi com Pedro, assim também foi com Neemias, com Moisés. Eles estavam sozinhos. E por isso eu quero te dizer, não se sinta só. Você não está só. Se você está sentindo solidão nesse momento, se você está se sentindo só, eu quero te dizer que Deus é por ti, Deus está contigo e os seus anjos também. E Ele pode fazer tudo por você, como fez também a Pedro, como também fez a Moisés e a José. Como Ele também fez e engrandeceu a fé de Rode, uma serva que ali estava ajudando, uma menina de fé, uma menina que creu e que estava orando pela libertação de Pedro. E Deus assim o fez, e assim Ele também faz por nós. A Bíblia tem muitas promessas para todos nós, grandes promessas, de nos dar livramento, de nos amparar, de dar poder. E como há poder na oração de um pai que ora, de uma mãe que ora. Deus ouve o clamor dos seus. Deus ouviu o clamor em momentos de angústia também de Davi, que é autor do Salmo 34, e eu vou te convidar para abrir o Salmo 34. Num momento de muita angústia, de perseguição, num momento de dor, num momento que Davi estava angustiado, fugindo de Saul, ele escreveu o Salmo 34 e disse assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Eu vou repetir. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. A alegria vem do Senhor. Por mais que você esteja desesperado, com medo, Deus pode, todas as coisas, Ele pode te livrar através da oração. Creia, e Ele vai te dar essa força, assim como Ele também deu a Davi. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temam e os livra. O anjo do Senhor é sentinela, ele nos livra, assim como livrou Pedro e livrou Davi também dessa perseguição. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos. Aqui no verso 8 do Salmo 34, está dizendo: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Precisamos buscar refúgio em Deus. Ali que a gente pode repousar e ficar tranquilo, na presença de Deus. Temam ao Senhor, o verso 9, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temor de Deus. Não para que você tenha medo de Deus, mas esse temor que nos faz respeitar a Deus. Esse temor que nos ajuda a permanecermos nele. O verso 10 diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. E o verso 11 diz assim: venham, meus filhos, ouçam-me. Eu os ensinarei e vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. É uma promessa de Deus. Quantas promessas a Bíblia
tem para nos ensinar e para nos amparar. Precisamos estudar a palavra de Deus para estarmos respaldados de toda a promessa. O Salmo 34 é uma promessa de Deus para mim e para você. E por que, então, não acreditar e não confiar nesse Deus que está disposto a fazer tudo por você? Ele está disposto a te ajudar, a te amparar, a te socorrer no seu temor, no seu medo, na sua angústia. É Deus quem pode suprir esta necessidade. É Deus quem pode te curar, te dar alegria novamente, alegria de viver uma vida segura, amparada em Deus. O Salmo 34, ele nos fala sobre isso. E ele fala para a gente louvar, engrandecer o nome de Deus, buscar socorro nele, que é o nosso Deus Altíssimo. Não precisamos de forma alguma depender de nossa força, do nosso próprio poder ou de habilidades pessoais. Podemos confiar somente no poder de Deus e na vitória certa que Ele conquistará para todos nós. Deus é por nós. Ele está disposto a te alcançar. Deus está disposto a fazer tudo por você. Ele precisa que você o busque. Ele precisa de tempo de oração. Ele precisa conversar com você. E Ele quer conversar com você nesse momento. Ele quer que você se volte a Ele e fale dos seus temores, fale das suas angústias, fale das suas frustrações. Fale o quanto você está se sentindo desamparado. Fale tudo para Deus. Converse com Ele. Você não precisa ficar ansioso, ansiosa por coisa alguma. Deus sabe de todas as coisas antes de você pedir, antes de você falar. Mas Ele gosta de sentar e conversar com os seus filhos. Então, por favor, se volte agora. Este é o tempo. É hoje que você vai ter uma conversa com Deus, com o seu Pai. Ele está te esperando. E Ele quer que você abra o seu coração para conversar e para ouvir a sua voz. E todo esse medo, todo esse temor, Deus vai poder te ajudar. Deus pode suprir as suas necessidades. Ele pode te amparar. Ele pode te livrar de todo o mal. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está sendo perseguido. Eu não sei qual é o caminho que você escolheu. De repente, um caminho de morte, não de vida. Mas Deus te chama. Ele está te chamando nesse momento. Vem para perto. Conversa comigo. Abre o seu coração. Pode chorar. Pode colocar os seus temores, o seu medo. Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui para te amparar, para te ajudar. Eu sei o que você necessita. Eu sei. E eu marquei um encontro com você hoje para te falar isso. Para que você venha a ter vida, para que você venha a ter paz. Para que você consiga repousar nos braços do Pai. Para que você busque refúgio nos braços do Pai. Para que você busque consolo. Deus pode. Deus pode todas as coisas. E hoje Ele está te convidando para entregar a sua vida inteiramente nas mãos dEle. E eu te convido a sós a ler o Salmo 34. Leia o Salmo 34. Abra seu coração a Deus. Faz uma oração sincera, de entrega. Entregue todos os seus temores a Ele. Entregue os seus medos. Tudo aquilo que está te prendendo. Entregue nos braços de Deus. Ore, medite no Salmo 34. Estude essa lição que está em Atos, capítulo 12, a história de Pedro. Para que você tenha mais conhecimento. Para que você possa ser respaldado pela palavra de Deus, que é luz para a nossa vida. E Deus está te esperando para que você tenha uma vida nova, para que você tenha uma vida de paz, uma vida amparada
por Deus, uma vida resgatada, transformada. Deus está te convidando hoje para escrever uma nova história, juntamente com Ele, para que vocês sejam vitoriosos, juntamente com o Pai. Então não perca tempo, corre agora, em oração, em humildade, ore a Deus, para que Ele possa suprir as suas necessidades, te amparar e te livrar. Vamos orar? Querido e amado Deus, ó Pai querido, estamos aqui na Tua presença para te pedir proteção, amparo, socorro. Senhor, eu te peço que você venha conversar com esse teu filho amado, com essa sua filha, com essa mãe que está clamando pelos filhos que estão longe, por esse pai que está aflito, por esse pai de família que está desempregado, está com medo. Senhor, supra todas as necessidades. Não deixe que nada falte. O ajude a ter um relacionamento mais profundo contigo. O ajude a te ouvir. Eu sei que existem famílias, pessoas, jovens, com muita dor, com muito pesar no seu coração, que não têm encontrado amparo, que não têm encontrado respeito, amor e carinho na sua própria casa. Mas, Senhor, Tu é um Deus que pode tudo. Tu é um Pai pronto a nos amparar. Por favor, eu quero te pedir nesse momento para que você os acolha, para que você os abençoe, para que sintam a Tua presença, a Tua paz, e que você venha derramar o Teu Santo Espírito sobre as famílias, sobre os jovens. Senhor, livra-os assim como você livrou Pedro. De repente não é de uma cela, não é de um presídio, mas dos seus próprios medos, do seu próprio cárcere. Desprenda as algemas, Senhor. Por favor, liberte essas pessoas que nos assistem nesse momento. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço. No nome de Jesus. E bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou. Creia na palavra de Deus e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém.